Graça e paz a todos em nome de Jesus, amém? Abram suas Bíblias ao Evangelho de Lucas, capítulo 12. Hoje nós entraremos exatamente na metade do Evangelho de Lucas. Chegamos até o meio do livro, O livro são 24 capítulos. E nós iniciamos hoje o capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 21. Então, acompanhe aí comigo, por favor, a leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 1. Se você achou, diga amém. Amém. Leiamos. Aglomerando-se, porém, muitos milhares de pessoas, a ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer primeiro aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. Pois tudo que dissestes no escuro será ouvido em plena luz, e o que falastes sussurrando em casa será proclamado nos telhados. Meus amigos, eu vos digo, não temais os que matam o corpo, e depois disto nada mais podem fazer. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse deveis temer. Não se vendem 5 passarinhos por 2 asses? Mesmo assim, nenhum deles é esquecido por Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois valem mais do que muitos passarinhos. E eu vos digo que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado. Quando vos levarem às sinagogas, aos magistrados e às autoridades, não vos preocupeis com o que haver de responder, nem com o que haver de dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. Alguém dentre a multidão lhe disse: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou intermediário entre vós? E disse ao povo: cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Então lhe propôs uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico havia produzido com fartura. E ele pensava consigo mesmo: que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Então disse: vou fazer isso. Derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o cereal e os meus bens. Então direi à minha alma: armazenaste muitos bens para vários anos, descansa, come, bebe e alegra-te. Mas Deus lhe disse: insensato, tolo, esta noite te pedirão a tua vida, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Oremos.
Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por cada bênção que o Senhor tem nos proporcionado, seja ela física, material ou espiritual. Obviamente somos gratos por estarmos aqui vivos, Te cultuando juntamente com os nossos irmãos. Somos gratos pelo pão de cada dia que o Senhor nos concedeu, pela saúde que o Senhor tem nos dado, pelos livramentos que o Senhor nos deu neste dia. Gratos pela família, Senhor, que o Senhor tem nos agraciado com ela, nos dado ela. Gratos por fazer parte da família do Senhor. Mas hoje, Senhor, diante de toda essa gratidão, queremos Te pedir ainda mais uma coisa. Diante de tudo aquilo que o Senhor já tem nos dado, o que eu Te peço nesse momento é que o Senhor nos abençoe com a iluminação do Teu Santo Espírito, para que a Tua palavra, Senhor, que é rica, que é eficaz, que é maravilhosa, como ela mesmo diz a respeito dela, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Deus, que o nosso coração, que o nosso ser, seja preparado pelo Teu Santo Espírito para receber essa palavra, para que ela penetre em nosso coração, penetre na nossa alma, e possamos aprender tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite, através da Tua palavra. Prepara cada um de nós, para que possamos aprender da palavra do Senhor, sermos edificados pela palavra do Senhor e sairmos deste lugar na certeza de que não somente aprendemos, mas de que iremos colocar em prática a Tua palavra. Em Jesus, nele, nosso Senhor e Salvador, oramos e nele te agradecemos e Te bendizemos hoje e para todos sempre. Amém. Na semana passada, meus irmãos, aliás, na semana retrasada, né? Semana passada a gente não teve o estudo do Evangelho de Lucas, tivemos o culto de doutrina, mas não o estudo do Evangelho de Lucas. Então, na semana passada, retrasada, a gente viu Jesus falando a respeito dos olhos serem a luz do corpo. Nós vimos também Jesus criticarem tanto os escribas quanto criticarem os fariseus. E Jesus, agora no relato de Lucas, Jesus, ele vai falar do fermento dos fariseus, ele vai falar a quem nós devemos realmente temer, e ele vai falar sobre essa parábola do homem insensato que nós acabamos de ver. Então são esses 3 assuntos que nós iremos tratar hoje. O fermento dos fariseus, que está aí do versículo 1 até o versículo 3. A quem nós devemos realmente temer, dos versículos 4 ao versículo 12. E depois a parábola do rico insensato, que vai do versículo 13 até o versículo 19, mas iremos concluir com os versículos 20 e 21. Amém? Amém. Então vamos lá. O texto que a gente leu, a partir do versículo 1, vai dizer que uma grande multidão se aglomerara ali. Então Jesus, só para a gente lembrar, ele termina o último relato de Lucas, vamos dizer assim, criticando os escribas. E ele critica, os escribas, justamente porque os escribas haviam pedido um sinal. Então, no final do último relato, Jesus está criticando os escribas. E aí, quando ele está falando ali, uma grande multidão se aglomerou. É interessante que era muita gente ali. O texto vai dizer que aglomerava-se, olha aí o versículo 1, aglomerava-se, porém, muitos milhares de pessoas.
É muita gente. 1 milhão de pessoas é muita gente? E muitos milhares? Era uma multidão muito grande. A ponto dele dizer aqui, Lucas relatar aqui, que a multidão começou a se atropelar. E obviamente, né, não estava tendo aqui um corre-corre. Mas eles estavam quase que tentando passar uns por cima dos outros para ouvir Jesus. Só que mesmo diante de muitas pessoas, Jesus, e é isso que eu quero que a gente note aqui, comece a perceber aqui. Jesus, ele vai começar a sua orientação a quem? Aos discípulos. Veja o versículo 1. Aglomerando-se, porém, muitos milhares de pessoas a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer primeiro aos discípulos. Toda a orientação de Jesus, ela, obviamente, servia para a multidão, mas ela tinha como finalidade primeira os seus discípulos. Afinal de contas, não é a multidão que tem uma responsabilidade de seguir o mestre. Não é a multidão que tem compromisso de viver conforme o seu mestre, porque a multidão não tem mestre. Quem tem mestre são os discípulos. São eles que precisam seguir o seu Senhor, seguir o seu mestre, seguir as suas orientações. Então Jesus começa aqui orientando, instruindo os seus discípulos. E a orientação de Jesus aos discípulos era qual? Cuidado com o fermento dos fariseus. E que Lucas vai dizer que esse fermento é a hipocrisia. Eu quero que você lembre comigo, volte lá para o capítulo 11, para o versículo 44. E aqui Jesus está criticando veementemente os fariseus. E ele vai dizer aqui no versículo 44 que os fariseus eram sepulturas ocultas. Em outro momento, Jesus chamou eles de sepulcro caiado, por fora branco e por dentro podre, morto. Então Jesus, ele estava criticando aqui os fariseus pela sua hipocrisia. A gente vai ver, ou aliás, a gente já viu que Jesus também criticou os escribas. Olha aí no versículo 46 do capítulo 11. Ele diz: ai de vocês, doutores da lei, porque vocês sobrecarregam os homens com fardos difíceis de carregar, mas vocês nem sequer com o dedo vocês levantam. Então eles colocavam essas leis em cima das pessoas, do povo, leis essas que eles não cumpriam, ou quando cumpriam, era simplesmente para serem vistos pelos homens, para serem louvados pelos homens, para receberem tapinhas nas costas. Como Jesus disse, eles gostavam dos primeiros lugares. Ele vai dizer isso também aí no capítulo 11, versículo 43. Ai de vós, fariseus, porque vocês gostam dos primeiros lugares na sinagoga e dos cumprimentos em público. Eles eram pessoas pomposas, cheios de si, que criticavam os pecadores, mas eles por dentro eram tão pecadores quanto os pecadores que eles criticavam. E por que Jesus está chamando a hipocrisia dele de um fermento? Porque ela, como ele vai dizer, o fermento faz o que com a massa?
Hã? Ela incha, não é? Se você pegar um punhado de massa, colocar fermento e misturar, vai ficar alguma parte dessa massa sem inchar? Vai ou não vai? Não. Ela vai contaminar tudo, não vai? Esse é o sentido aqui. Cuidado para que vocês não se contaminem com o fermento dos fariseus, que tornam eles pessoas infladas em si mesmos, que tornam eles pessoas que gostam de serem vistas, mas na verdade em oculto, em secreto, eles nada fazem daquilo que eles criticam os pecadores de fazer. Então Jesus, ele está dizendo para quem tomar cuidado com a hipocrisia dos fariseus? Para os discípulos. Isso significa dizer, meus irmãos, que nós, os discípulos de Jesus, que devemos ter cuidado com esse tipo de hipocrisia, nós devemos viver a nossa vida cristã, não apenas publicamente. Que a nossa vida cristã, ou a nossa fidelidade a Deus, ela não deve ser só aparente, ela não deve ser só quando a gente está no meio das pessoas, ela também precisa ser em secreto, na nossa casa, no nosso quarto, quando ninguém nos vê. A gente precisa ter cuidado para não criticar o erro do outro e estar cometendo em secreto o mesmo erro que a gente critica. Jesus está instruindo os discípulos para que eles não sejam pessoas que praticam aquilo que Jesus manda somente quando tem alguém vendo eles, como eram os fariseus. Como os fariseus faziam. Os fariseus faziam questão. Você lembra quando Jesus está instruindo lá em Mateus capítulo 5, sobre dar esmola, aliás, capítulo 6, sobre dar esmola? Você lembra da passagem? O que ele diz? Olha, quando você for dar esmola, o que tem que acontecer? Isso. Não saiba a mão esquerda o que fez a direita. E aí ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, ó: não sejam como os fariseus, que tocam sinos. É como se quando eles fossem dar esmolas, eles anunciassem com um sino, para todo mundo ver que eles estavam dando esmola. Você sabe aquela pessoa das redes sociais, que ela vai entregar alimento para um mendigo, e aí o que ela faz? Né? Isso. Não precisa mais nem ser um selfie, né? Já tem alguém. Então Jesus, ele está dizendo para que a gente não seja pessoas que fazem aquilo que deve ser feito apenas quando nós estamos sendo vistos, apenas publicamente. E não é que a gente não tenha que fazer publicamente, a gente vai falar isso mais na frente. Mas a ideia de Jesus é que a gente não seja hipócrita, como os fariseus eram. Que a nossa fidelidade a Deus não seja só publicamente, mas quando a gente está sozinho com Ele, em secreto. Que a nossa vida de oração, ela não se resuma, por exemplo, às orações de quinta-feira, mas que a gente ora em casa, no nosso quarto, ou em outro lugar que a gente escolha na nossa casa para orar, né?
no escritório, na cozinha, no banheiro, seja onde for. Mas que a gente tenha uma vida de oração, não apenas pública, mas uma vida em secreto. Você está entendendo quando eu digo em secreto, né? Sim ou não? Não estou dizendo para você ser James Bond, não. 007. Eu estou dizendo que a nossa vida cristã, ela não pode se resumir apenas a essa vida pública. Que nós temos que ser honestos, não só quando alguém nos vê, mas que a gente seja honesto quando ninguém está nos vendo. Que nós sejamos pessoas que buscam servir a Deus quando ninguém vê. Porque é muito fácil, ó, presta atenção. Assim, numa igreja, qual é o ministério na igreja que mais é procurado, que as pessoas mais procuram? Você sabe qual é? Hã? Não. É o louvor. E por quê? O que será? Hã? Porque é uma coisa que todo mundo vê. Qual é o ministério que mais tem deficiência na igreja? Aqui é não. Sabe qual é? É o ministério de limpeza. Hoje, graças a Deus, a gente não tem mais esse problema, né? Mas por que a gente não tem? Por quê? Porque ele está pagando. Porque quando a gente limpa, ninguém está vendo. É ou não é? Ainda corre o risco da gente limpar e quando chegar aqui, as pessoas reclamarem porque não foi limpo direito. É ou não é? Então, a gente precisa fazer as coisas, o serviço a Deus, porque a gente quer servi-lo. Independente desse serviço ser visto ou reconhecido. Os fariseus faziam exatamente o oposto. Eles faziam para serem vistos. Eles estavam preocupados com o que as pessoas iriam achar deles. E é exatamente isso que Jesus está criticando aqui. A hipocrisia deles. Deles quererem ser vistos pelos homens. Deles buscarem esse reconhecimento humano e não buscar o reconhecimento de Deus. Por isso Jesus chamou eles de sepulcros ocultos. Sepulturas que ninguém via, mas Deus via. Deus sabia do coração deles, assim como Deus sabe do nosso coração. Por isso não adianta a gente viver uma vida aonde nós estamos publicamente, aparentemente, fazendo a vontade de Deus, mas em oculto, em secreto, aonde ninguém me vê. Eu faço exatamente tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Isso não existe na vida cristã. Se a gente está vivendo assim, nós nem sequer estamos sendo cristãos. E esse é o alerta de Jesus aqui. Cuidado para que vocês não se contaminem com esse tipo de fermento. A hipocrisia, porque aonde ela pega, ela se espalha. Como um fermento. Então, cuidado com o fermento
dos fariseus. Por quê? Aí ele vai dizer, versículo 2 e 3. Porque não existe nada encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. Por que não se deve ser hipócrita? Por que não se deve viver uma vida dupla? Uma vida onde em secreto a gente não faz a vontade de Deus e só quer fazer a vontade de Deus publicamente? Por que não se pode viver assim? Porque haverá um dia que tudo será revelado. E obviamente, aquele que é mais importante, a gente está escondendo dele? O que a gente faz? A gente esconde de Deus? Não. E haverá um dia, olha só, versículo 2: nada há encoberto que não venha a ser revelado. Não existe nada escondido que não venha a ser conhecido. Aí olha o que ele diz, ó. Pois tudo que disserdes no escuro será ouvido em plena luz. Eu quero que você imagine uma coisa agora. Eu quero que você imagine, só imagine, tá? Que nesse exato momento essa tela começou a descer. Essa tela que a gente bota aqui, dá show? Ela começou a descer, 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 e quando ela chegou na altura, todos que estão aqui começaram a assistir tudo que passa na tua mente, no teu coração. Como você ficaria? Você gostaria que acontecesse isso? Que os desejos mais ocultos do teu coração, da tua mente, fossem revelados e todos assistissem? E aí? Sim ou não? Hã? Claro que não, né? Mas é exatamente isso que Jesus está dizendo. Não existe nada encoberto que não venha a ser revelado. Nada do que a gente fala em oculto vai ficar em oculto. Olha ali o versículo 3. Ó. Tudo que você disser no escuro será ouvido em plena luz. E o que falaste sussurrando em casa será proclamado dos telhados. Nada ficará em oculto. É por isso que a hipocrisia, ela não faz sentido. Porque haverá um dia que tudo virá à tona. Tudo será visto, tudo será ouvido. Os pensamentos do nosso coração serão falados. Então não faz sentido nenhum nós tentarmos viver uma vida pública e uma outra vida oculta e secreto. Esse é o verdadeiro conceito de hipocrisia. Eu dizer ou fazer algo publicamente que em secreto eu não faço e não digo. Ou eu faço publicamente porque eu quero agradar os outros. Eu quero mostrar aos outros algo que eu não sou. E aí, se eu faço isso, se eu vivo uma vida em secreto e outra vida pública, então significa dizer que a minha preocupação está com quem? Com quem que eu estou preocupado? Com as pessoas. É ou não é? Se eu não faço as coisas só quando eu estou em público, mas quando eu estou sozinho, em secreto, eu faço, então significa dizer que a minha preocupação é com as pessoas e não com Deus.
E aí Jesus vai dizer uma coisa que aí ele vai falar sobre quem nós devemos temer. O nosso temor precisa ser com quem? Aí ele vai falar a partir do versículo 4, olha aí. Meus amigos, eu vos digo, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais pode fazer. Quem é que mata o corpo e depois de o corpo morto não pode fazer mais nada? Quem é? Os seres humanos. Uma pessoa pode me matar e depois que eu morrer, ela pode fazer o que comigo mais? Nada. E é isso que Jesus está dizendo. Ora, não temam aqueles que matam o corpo e depois não pode fazer mais nada. Antes, versículo 5. Eu mostrarei a vocês a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse deveis temer. A quem que se deve temer? Quem é aquele que pode matar e depois de matar lançar no inferno? Deus! Então não faz sentido a hipocrisia. Primeiro que ela vai ser revelada, né? E Deus está vendo tudo. E segundo que a minha preocupação não é com os homens, que podem me matar e depois não pode fazer mais nada. A minha preocupação é Deus. Que além de ter poder para matar, ele não está dizendo que ele vai, ele está dizendo que ele tem poder para isso. Ele pode lançar no inferno depois de morrer. E aqui, eu quero que você entenda por que Jesus está falando isso dos fariseus. Ele está falando isso porque os fariseus estavam rejeitando a Jesus, porque eles estavam mais preocupados com as pessoas, com o que as pessoas iam dizer. É como se alguém dissesse, um fariseu servindo a Jesus? E aí eles estavam mais preocupados com o que os outros iam falar a respeito deles, do que Deus realmente queria. O temor deles estava nos homens e não em Deus. E aí Jesus está dizendo isso, não temam, cuidado com o fermento dos fariseus, não se contamine com ele, que é hipocrisia, e não temam a eles, temam a Deus. Porque se os discípulos aqui, como de fato aconteceu depois, né? Se os discípulos crescem em Jesus, seguissem a Jesus, eles poderiam ser mortos? Pelos próprios fariseus? Isso aconteceu? Mas o que os fariseus podiam fazer com eles além de matar? Mas nada. Era a única coisa que eles podiam fazer. Então Jesus está dizendo para os discípulos, não temam aqueles que podem matar o corpo e depois não fazem mais nada. Não pode fazer mais nada. Antes eu vou dizer a vocês a quem vocês realmente devem temer. E esse é Deus. O nosso temor precisa estar no Senhor. E é por isso que a nossa vida não pode ser uma vida hipócrita. Ele tudo vê. Ele tudo há de revelar. E Ele pode lançar no inferno aqueles que viverem uma vida de hipocrisia e uma vida de preocupação muito mais com o que as pessoas vão dizer do que com o que Deus verdadeiramente acha de nós. O cristão, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele está mais preocupado com o que Jesus pensa a seu respeito. E é por isso que ele vive uma vida não somente pública, mas ele vive essa mesma vida pública, ele vive em secreto. Amém? E aí Jesus continua dizendo o seguinte, versículo 6. Não se vendem 5 passarinhos por 2 asses? Esse asses era uma pequena moeda romana que equivalia a 1/6 de um denário. Um denário era o valor do serviço de um dia de trabalho.
Então essa moeda aqui, ela valia 1/6 de um dia de trabalho. Então ele está dizendo que, olha só, versículo 6, se vendem 5 pássaros por 2 ases, ou seja, por 2/6 de um dia de trabalho. 5 pássaros eram vendidos por isso. E aí ele continua, mesmo assim, nenhum deles é esquecido por Deus. Então ele está dizendo o seguinte, um pássaro era caro ou era barato? Hã? Era barato. 5 pássaros por 2/6 de um dia de trabalho. Quanto é um dia de trabalho seu? Você pega esse valor, divide por 6, e aí o resultado, você dobra e vai ser o valor aqui, que era o valor de 5 pássaros. Hoje a gente não compraria 5, dependendo do pássaro, né? Não compraria 5 pássaros por esse valor. Mas o que Jesus está querendo dizer é, pássaros, nessa época, eram baratos. E mesmo assim, o que Deus faz com eles? Deus não os esquece. Porque eles fazem parte da criação de Deus. E Deus cuida da sua criação. Aí ele conclui, versículo 7. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temam, pois vocês valem mais do que muitos pássaros. Deus estabelece uma ordem hierárquica de valor da criação. Essa tradução da NVI fica pardais. Esse pardais lá para o interior, lá não tem valor nenhum. Pessoal, exatamente. Mas é isso mesmo. Foi esse pardal mesmo que está falando. Mas é isso mesmo. Porque pardal, você nem sequer cria, né? Então, meus irmãos, o que Jesus está dizendo é que nós, em matéria de valor, em relação à criação, existe uma hierarquia. É Deus quem estabelece esses valores. Isso aqui, nos dias de hoje, é algo muito importante. E você sabe por que nos dias de hoje isso é importante? Porque nos dias de hoje o ser humano vale mais que um animal? Vale ou não vale? Não. Vale não. As pessoas protegem baleia, mas matam bebês nos ventres. É ou não é? Amam mais cachorro do que gente. Chamam cachorro de filhos. Tem até um negócio chamado pai de pet. Meu Deus, que diabo de pai de pet é esse? Né? Até outro dia uma pessoa estava dizendo, olha, se um cachorro mordeu o meu filho, claro que o cara estava falando, brincando, né? Mas ele disse, olha, se um cachorro morder meu filho, é melhor matar o dono. Porque se matar o cachorro, eu não sei quantos anos de prisão. Então, nos dias de hoje, onde as pessoas valorizam mais animais do que gente, olha o que Jesus está dizendo aqui, meu irmão. Que existe uma ordem hierárquica de valor da criação. E que nós, os seres humanos, os discípulos de Jesus, valem mais do que os animais, do que muitos pássaros. E a ideia de Jesus aqui é dizer que se Deus cuida de animais, pássaros que são baratos, quanto mais Ele não fará isso conosco? Deus está no controle das coisas. Deus está no controle de tudo. E nada em nossa vida vai acontecer se Ele não quiser. Ele diz aqui, né, até o cabelo das vossas cabeças estão contados.
Irmão, não escapa nada aos olhos do nosso Deus. Ele controla absolutamente tudo. E se Ele se importa com pássaros, olha o que Ele diz, final do versículo 7. Valei mais do que muitos passarinhos. Deus cuida de toda a sua criação, mas Deus cuida especialmente de cada um de nós. Amém? E é exatamente por isso que o nosso temor precisa estar nele e não nos homens. Aí ele diz o seguinte, versículo 8. Eu vos digo que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos homens. Bom, primeiro era o que os fariseus estavam fazendo. Eles estavam negando a Jesus. E ainda por cima eram hipócritas. E aí, Jesus está dizendo para eles, olha, você não tem que temer os homens, você tem que temer Deus. Porque Deus cuida de vocês, cuida de toda a criação e cuida especialmente de cada um de nós. E aquele que me negar, eu o negarei. E aqui tem um contraste de palavras. Porque Jesus está dizendo o seguinte, ó, todo aquele que me confessar diante de quem? Dos homens. E aí no versículo 9, mas todo aquele que me negar, diante de quem? Dos homens. No versículo 8, eu o confessarei diante dos anjos. Mas se me negar, eu também negarei diante dos anjos. Esse confessar aqui significa um reconhecimento. Se nós confessarmos a Jesus, seremos reconhecidos por Ele diante dos anjos. É como se Deus dissesse, esse aí, por não ter me negado lá diante dos homens, esse eu estou dizendo, é meu. E Ele vai fazer isso diante de todos os anjos, para que todos os anjos saibam que nós pertencemos a Ele. Aquele que me confessar, eu o confessarei diante dos anjos. Mas aquele que me negar, eu o negarei diante dos anjos. E ele continua, todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem, que era o que os fariseus estavam fazendo, né? Lhe será perdoado, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado. E aqui, obviamente, Jesus está lembrando de quê? O que foi que os fariseus fizeram? Falaram com Jesus. Qual foi a blasfêmia que eles estavam quase que cometendo? Que ele expulsava demônios em nome de Beelzebub. Mas Jesus estava fazendo isso através do poder de quem? Do Espírito Santo. E aí Jesus, ele já tinha dito, né? Lá atrás, que se alguém pedisse o Espírito Santo, ele iria dar. Que ele até fala, lembra? Qual de vós, que se o filho pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Se pedir peixe, vai dar uma serpente, não é isso? Lembra disso? Se pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião. Aí ele fala, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará o Espírito a quem pedir. E tudo que Jesus está falando aqui, na verdade, esse confessar diante dos homens, é necessário que o Espírito esteja presente. Porque esse confessar aqui, tanto é testemunhar de Jesus, no sentido de viver uma vida pública, mostrando que é um discípulo de Jesus, e lembra o que eu falei? Um pouquinho lá atrás. A nossa vida não deve ser só pública, mas também secreta. Mas ela deve ser pública. Eu não devo viver uma vida somente pública e não devo viver uma vida somente secreta. É as duas coisas.
cristão. Eu tenho que dar testemunho de Cristo. Aonde quer que eu esteja, diante dos meus familiares, diante do colega de trabalho, diante dos meus pais, diante da comunidade, diante de todos. Testemunhar de Deus, de Jesus, diante dos homens. Isso significa também, não somente viver uma vida pública de um cristão, mas significa também evangelizar. E aí talvez alguém diga, mas eu não sei falar de Jesus. Sabe, quando eu vou falar de Jesus, eu travo. Eu não tenho essa preparação. Aí o que Jesus vai falar? Versículo 11. Quando vos levarem às sinagogas, aos magistrados, às autoridades, não vos preocupeis. Não vos preocupeis com o que haveis de responder, nem com o que haveis de dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. Para que nós possamos testemunhar de Jesus diante dos homens, nós precisamos que o Espírito Santo seja atuante em nossas vidas. É Ele quem irá nos capacitar. Como Jesus mesmo disse no Evangelho de João, capítulo 16, ele vai dizer que o Espírito Santo, o Consolador, nos fará lembrar das palavras. Aquilo que já foi ensinado para nós. E nós iremos ser iluminados por Ele para dizer exatamente o que precisa ser dito. Quando estivermos ali diante das pessoas para testemunhar de Jesus, o Espírito Santo irá nos conduzir e nós iremos saber exatamente o que dizer. Mas nós precisamos testemunhar de Jesus diante dos homens. Quando confessarmos, quando não o negarmos, Ele nos confessará diante dos anjos. Mas o ser humano é incrível. Jesus está fazendo um discurso, você concorda comigo que esse discurso de Jesus aqui é um discurso espiritual? É ou não? É ou não é? Não sejam hipócritas, temam a Deus. É Deus quem cuida de vocês. Me confessem diante do Pai. Não blasfeme contra o Espírito Santo. Né? E o Espírito vai conduzir vocês no que vocês têm que dizer. Mas aí diante de uma pregação dessa tão espiritual, que Jesus está fazendo uma pregação aqui. Aí alguém se levanta e diz o seguinte, olha aí, versículo 13. Alguém dentro da multidão, no meio da pregação, né? Alguém dentro da multidão diz, mestre, diz meu irmão que reparta comigo a herança. Já pensou, meu irmão? Jesus está pregando um discurso aqui, uma pregação extremamente espiritual. Aí alguém vai falar de bens materiais. Aí a resposta dele é, olha, homem, quem me constituiu juiz ou intermediário entre vocês? Jesus não veio com esse propósito. Jesus não veio para cuidar de coisas materiais, ele veio pregar um reino espiritual. Ele não veio aqui para dizer para um irmão repartir a herança com o outro, para fazer essa mediação. Que lá atrás, lembra que Moisés fazia isso? Vocês lembram disso? Sempre que o povo tinha uma causa, ele levava para quem? Para Moisés. Tanto é que Jétro orienta Moisés que ele constitua pessoas para fazer o serviço, que era pesado. Mas Jesus não veio com esse propósito. Por isso ele dá essa resposta. Homem, quem me constituiu
vocês, intermediário entre vocês. Aí ele diz o seguinte: cuidado. Meu irmão, essa é a segunda vez que Jesus diz essa palavra. A primeira vez foi quando? Cuidado com o fermento, a hipocrisia. Aí agora ele vai dizer: cuidado com a avareza, a cobiça. Porque Jesus, mais uma vez, está falando de coisas espirituais. E aí alguém coloca coisas materiais. Aí eu me lembrei aqui da questão do coach, né? Porque o coach só fala de coisas materiais. Você vai conquistar, você vai ganhar. Aí olha o que Jesus fala no versículo 15. Olha a instrução dele. E disse ao povo: cuidado, evitai todo tipo de cobiça, todo tipo de avareza, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. A vida do ser humano não é definida com base nos bens que ele possui. O que Jesus está dizendo é: a nossa vida não pode ser vivida em função de ganhar coisas. Esse não é o propósito da vida. A nossa vida não pode ser vivida em função de trabalho e ganhar dinheiro. Ele está dizendo que a gente não deve trabalhar e não ganhar dinheiro? É isso que ele está dizendo? Não. Ele está dizendo que a nossa vida não pode ter isso como propósito. Isso faz parte da vida, mas esse não é o propósito da vida. Porque se o propósito da vida fosse trabalhar e ganhar dinheiro, uma pessoa que fica inválida, ela perdeu o sentido da vida dela, não é? Ela já pode morrer, não é? Sim ou não? Hã? Claro que não. Porque isso não é o propósito da vida. Então Jesus está exatamente dizendo isso, ó. A vida de um homem não consiste, não tem como objetivo ganhar coisas, acumular bens. O propósito da vida é algo muito maior do que simplesmente viver uma vida maluca, correndo atrás das coisas para ganhar dinheiro, para acumular. E tem gente que acha que só vai viver quando ele tiver o suficiente para não trabalhar mais. E aí Jesus conta uma parábola exatamente nesse sentido. Olha a parábola que ele conta. Então lhe propôs uma parábola, versículo 16. O campo de um homem rico, note que esse homem já era rico, né? Ele já era rico. O campo de um homem rico havia produzido com fartura. E ele pensou consigo mesmo: o que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Pausa. Ele já era rico, não era? O campo dele prosperou, não prosperou? Ele tinha onde guardar? Não. Então, qual era a lógica aqui? Hã? Ele dá. Exatamente, distribuir. Doar. Ele já era rico. Ele não precisava de dinheiro. A lógica aqui é: eu já sou rico. O meu campo produziu mais do que eu preciso. Então, esse que está sobrando, eu vou compartilhar. Mas não. Ele queria bens para ele. Ele era alguém que só pensava nele. Olha o versículo 18. Então disse: vou fazer isso. Derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e nele colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Aí, versículo 19. Então direi a mim mesmo: armazenaste muitos bens para vários anos, descansa, come e se alegra. O que está por trás dessa fala aqui? O que esse homem nunca mais vai precisar fazer?
estava a confiança dele? Nos bens. É exatamente isso. E lembre-se que há pouco tempo, Jesus havia dito que a quem nós deveríamos temer? A Deus. Quem cuida de nós? Deus. Quem dá mais valor a nós do que a passarinhos? Deus. Mas aqui nessa parábola, esse homem estava colocando essa confiança, esse temor, nos bens. O problema não era ele ter bens ou ele ser rico. O problema era aonde estava a confiança dele. E aí, Jesus vai concluir dizendo o seguinte: mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua vida, e o que tens preparado para quem será? Olha o que Jesus está dizendo. Ele podia até colocar a confiança dele nos bens, mas os bens dele não iria garantir a vida dele nessa terra, porque ele ia morrer. E pelo que Jesus está contando, ele ia morrer sem desfrutar. Por quê? Porque ele ia morrer naquela noite. E aí os bens dele iam ficar para quem? Ia ficar para quem? Não. Ia ficar para as pessoas brigarem pela herança, que era exatamente o que o cara estava falando. Era ou não era? Tirar o celular da carga. A herança. A herança só serve para isso. Para que depois que a gente morre, os nossos herdeiros fiquem brigando. Porque a gente não vai levar nada. Esse é o ensinamento do que adianta tu passar a tua vida inteira trabalhando, acumulando, chegar no fim da vida, tu morrer, nem desfrutar. O livro de Eclesiastes inteiro é sobre isso. Não adianta você trabalhar debaixo do sol e não desfrutar. Não adianta. Aí ele vai citar aquela frase que se repete durante todo o livro: é correr atrás do vento. Tu já correu atrás do vento? Vamos te pegar, vento. Já fez isso? Não, que ninguém é louco, né? Vai conseguir pegar o vento? Não. É isso que ele está dizendo. Trabalhar, viver a vida em função de acumular dinheiro, é como quem corre atrás do vento. Não vale de nada. Você não vai conseguir. Esse não é o propósito. Aí Jesus conclui maravilhosamente assim no versículo 21, olha só. Assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Você pode viver a sua vida ou em função de buscar riquezas, ou você pode viver a sua vida em função de buscar a Deus. E se essa for a vontade de Deus, Ele pode até te prosperar com bens. Isso Ele não vai fazer com todos, como alguns pregam por aí. Mas Ele pode fazer com alguns? Sim ou não? Mas com que propósito? Você ajudar o próximo. Que era o que o homem da parábola deveria ter feito. Mas ao invés disso, ele juntou porque ele queria, porque ele estava, porque a confiança dele era com os bens. Nós temos essa escolha a fazer. Ou a gente vive a nossa vida em função de buscar a Deus, e as outras coisas, aquilo que necessitamos, Ele irá acrescentar. Ou a gente vai viver a nossa vida em função de buscar bens, mas os bens não irão garantir a nossa vida, nem nessa vida e nem na próxima. Só Deus pode garantir a nossa vida, tanto aqui como lá.
Por isso, volte para o versículo 15. A vida de um homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Nós não fomos feitos com o propósito de acumular bens. Nós fomos feitos com o propósito de buscar a Deus. E você vai lembrar, lá em Mateus capítulo 6, que Jesus diz que nós devemos acumular tesouros nos céus. Nos céus. 5 aplicações aqui para nós. Infelizmente, irmãos, não sei se vocês sabem, né? O nosso computador da igreja ele queimou. E aí a gente está. Primeiro foi o data show, a gente mandou consertar. Dando sequência. Aí agora o data show está funcionando e o computador não está. Mas a gente está providenciando já a placa dele aí para botar para funcionar. Aí assim que tiver tudo ok, a gente volta para os nossos slides, se Deus quiser. Mas, por enquanto, primeira lição aqui para nós, muito mais lembrar do que já foi dito do que não realmente fazer uma aplicação agora, né? A primeira aplicação é cuidado com a hipocrisia. Nós cristãos precisamos viver uma vida pública da mesma maneira que a gente vive a nossa vida em secreto. A nossa vida em secreto precisa ser idêntica à nossa vida pública e vice-versa. 2. O nosso temor precisa estar no lugar correto. E aonde é que tem que estar o nosso temor? No Senhor. Não é nos homens. Não é nos bens. É em Deus. Porque Ele é quem cuida de cada um de nós. Deus controla todas as coisas. E aqui é o terceiro ponto. Deus controla todas as coisas. E é Ele quem determina a hierarquia de valor na criação. E Ele diz que nós valemos mais do que muitos passarinhos. Deus cuida de toda a sua criação, especialmente de nós. E por isso, nós devemos dar testemunho de Jesus diante de todos os homens. 4. Cuidado com a cobiça. Cuidado com a cobiça, porque a vida do ser humano não é definida com base nos bens que ele possui. O nosso valor não está nos nossos bens. O nosso objetivo de vida não é acumular dinheiro. E por último, melhor é ser rico diante de Deus do que ser rico diante dos homens. Pois seus bens não vão garantir sua vida, nem aqui e nem no porvir. Só Deus pode fazer isso. Não são os nossos bens que garantem a nossa vida aqui. É Deus quem nos sustenta. Não é os nossos bens que vão comprar a nossa entrada na glória, mas o sacrifício de Jesus, que comprou com seu sangue a nossa entrada no paraíso. Amém? Só Deus pode garantir a nossa vida, tanto aqui como lá. Amém? Amém? Fique de pé aí no seu lugar e vamos orar. Oremos. Santo Deus, Pai amado, Senhor, somos gratos, Senhor, a Ti, por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós, mas especialmente pelo Senhor nos dar o Teu Santo Espírito, porque é apenas através dele que nós devemos ou conseguimos, na verdade, viver uma vida sem hipocrisia. É pela ação do Teu Santo Espírito na nossa vida que a gente consegue viver tanto em secreto
como publicamente a tua vontade. É pelo teu Santo Espírito que a nossa confiança, o nosso temor é depositado em ti, Senhor. É pelo teu Santo Espírito que nós te confessamos diante dos homens. E é pelo teu Santo Espírito que nós buscamos ao Senhor, buscamos as tuas riquezas e não as riquezas deste mundo. Por isso, Senhor, a nossa oração nessa noite é que o teu Espírito ache morada em nosso coração. Oh Deus, faz assim na minha vida. Que o teu Espírito ache morada, Deus, em mim. E faz assim na vida de cada um dos meus irmãos, dos que estão aqui e daqueles que estão acompanhando pelas redes sociais. Oh Deus, em nome de Jesus, derrama do teu Espírito na vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, para que possamos não ser hipócritas, temer ao Senhor, testemunhar do Senhor e buscar ao Senhor. Em nome de Jesus, e que tudo isso, Senhor, seja feito tanto publicamente como em secreto. Abençoa cada um de nós. E mais uma coisa eu te peço nesse momento. Que o Senhor nos leve, abençoados, edificados pela palavra do Senhor e protegidos no caminho de volta. Para a honra e glória do teu nome, assim oramos, te bendizemos e agradecemos hoje e para todos sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nosso Deus nos abençoe e não saia sem dar a paz do Senhor. Amém. O Everton disse que tu virasse pra ver se ele vira. Ele mandou eu vir virar, agora você começou a pregar, na série deixando. Mas você tem de Eu fiz investimento. isso, mas ele deu uma ideia, ele disse que não deixava. Tu tá gravando o YouTube? Vai. É tipo formato. É porque o teu celular tá bloqueado. Não é, mano. Meu celular não é bloqueado pra isso não, macho. Ai, tira ele aí pra ver se... Tá tirando uma coisa. Meu celular não é bloqueado pra isso. Orientação da tela está bloqueada. Vira lá de novo. Levanta aqui. Clica. Agora tá bloqueado. Vira lá. Viu? Agora que não tá.